Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à terceira aula do nosso curso A Morte Não Pode Ser um Tabu. E na aula de hoje, nosso tema é o anúncio da morte, sua complexidade e obrigatoriedade. Boa noite, Dom Antônio. Boa noite, Ana Paula. Prazer estar novamente aqui com você, refletindo sobre esse tema que é de vital importância, né? O anúncio da morte. É verdade. Falávamos agora há pouco, antes de abrirmos aqui a aula, que a gente vem recebendo alguns depoimentos, algumas pessoas comentando o quanto que estão refletindo sobre o tema. E a Dom Antônio até falou uma coisa que eu gostaria que o senhor repetisse. Sobre o tema macabro, como é que o senhor falou? Segundo os comentários e mensagens que nós recebemos, né, Ana Paula, você e eu, nós estamos vendo que o tema da morte está deixando de ser um tema macabro. Isso. Mas está fazendo as pessoas redimensionarem não só a impressão que tinha sobre o tema, mas suas próprias vidas. Então, isso é importante para ver que o curso não está tratando de um tema que nem todos gostam de considerar, mas está abrindo horizontes, né? Isso. E a gente estava comentando... Esperemos que hoje também seja assim uma abertura maior do horizonte sobre o tema da morte. Isso. E a gente estava falando, então, que com isso a gente fica muito satisfeito, porque a gente percebe que o objetivo do curso está sendo realizado já na segunda aula, e que vamos seguir, então, a nossa terceira aula. E hoje a gente vai começar com três perguntas rápidas, quer dizer, uma é rapidinha, outras duas talvez nem tanto, mas a gente começa, então, respondendo a essas perguntas. Me perguntaram assim: doutora Ana Paula, a senhora relatou que o seu pai já é falecido e gostaria de saber como soube do falecimento dele e como fez para superar. E indicação de um livro sobre cuidados paliativos que eu falei na segunda aula. Então, começando com a indicação do livro, é um livro que eu particularmente gosto muito, chama-se A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Então, fica essa indicação de leitura. E respondendo sobre como eu soube da morte do meu pai, eu recebi uma ligação. Na verdade, assim, ele já tinha passado mal, tinha sido encaminhado ao hospital. Quando eu estava me preparando para sair de casa, eu recebi essa ligação. Então, foi por telefone que aconteceu. E aí, respondendo como é que foi a superação. Na verdade, a superação, eu boto aspas nisso, porque a saudade ela é eterna e a oscilação, às vezes, até para o próprio sentimento, é real. Então, se eu falar para vocês que quando eu, às vezes, lembro do meu pai, eu não sinto aquela saudade, uma vontade que aperta o coração, sinto, mas é isso que faz o nosso elo nunca ser dissolvido. É isso que me aproxima dele eternamente. E como eu fiz, assim, eu fiquei pensando nessa pergunta e tentando, assim, de uma forma objetiva, responder. Logo quando aconteceu todo o ritual de despedida, de velório, de enterro, eu fui dormir na casa da minha mãe. Deixei minha família, meu marido com os filhos em casa e fui dormir com a minha mãe. Enquanto ela dormia, eu não conseguia dormir, eu fui para o escritório que tinha. Ele tinha um escritório de trabalho fora, mas tinha dentro de casa um escritório também. E eu passei a noite, botei uma camisa dele, fiz dessa forma, Dom Antônio, ainda tinha o perfume dele e fiquei com aquela camisa organizando todo o escritório dele. Então, assim, eu acho que esse enfrentamento que eu fiz de passar essa noite com ele na despedida foi muito importante. Então, eu ficava vendo material dele de trabalho, organizando algumas coisas, separei roupa do que ia ser doado, o que seria para os irmãos, o que seria, não seria nem para ser doado. Então, eu fiquei organizando a noite inteira. E foi um momento meu com ele. E eu acho que aí começou meu grande enfrentamento com aquela dor e de superação. E aí eu até digo assim, às vezes a gente não consegue enfrentar, mas fica uma dica particular. Claro que cada um tem uma forma de conduzir, mas essa forma como eu escolhi fazer me ajudou muito a me fortalecer nessa despedida. Eu me sentia muito perto dele, cuidando das coisas dele, efetivamente. E aí encontrava coisas engraçadas, encontrei uma carta dele para Deus, encontrei outras coisas interessantes. Então foram achados que me fez e sentindo essa dor, mas dando um sentido. Dava risada, chorava, e aí separei coisas para mostrar para minha mãe, para minha irmã no dia seguinte,
E quando a minha mãe acordou no dia seguinte, estava tudo organizado já, em caixas de roupas que seriam doadas, sapatos, já estava tudo mais direcionado. Para ela foi também uma forma de carinho, que ela não precisava lidar com isso, ela não queria lidar com isso naquele momento. E depois disso, no dia a dia, gente, o que eu criei, e a minha família toda, acho que faz isso, de origem, minha irmã, enfim, minha mãe às vezes fala, a gente criou meio que um verbo com o nome dele é Geraldo. Então, às vezes a gente fala, eu engeraldei. Então, quando a gente repete algum padrão dele, coisas boas, ou até algum erro também dele, a gente fala, nossa, engeraldei. E a gente acha graça, então é uma forma de deixar ele sempre vivo no legado dele, né, como pai, como homem. E uma outra coisa importante que eu faço bastante é deixar ele muito vivo com a minha família, com os meus filhos, né? Então, eu tenho um filho mais velho que lembra muito dele, mas que às vezes começa a, né, ter alguns esquecimentos, eu conto algumas histórias, ele vai relembrando. E o meu mais novo que não conheceu ele, então eu mostro foto. E ele, mesmo sem ter conhecido, ele fala do vovô Geraldão como se tivesse convivido. Então, acho que é a forma de eu mantê-lo vivo e de superando, né, de superando essa dor. Então, eu fico engeraldando muitas vezes e faço isso com muito prazer. E repito padrões positivos de aprendizados que eu quero que meus filhos, né, que levem para os meus netos. E fico atenta ao que coisas que eu não gostava, de não repetir. Então, ele me ensina também nas coisas que eu não gostava. E eu acho que essa foi uma forma de enfrentar, né, de trazer, às vezes, de uma forma lúdica, às vezes dá aquela saudade que aperta, aí desce uma lágrima, claro, isso é natural. Não quer dizer que não foi superado ou que o luto não foi feito, mas quer dizer que essa saudade, como eu disse no início, é um elo que não vai se dissolver nunca. Então, os momentos pós o anúncio, você tem algumas reações, mas depois ela se torna numa tristeza, a tristeza ajuda a cicatrizar e vira uma saudade saudável. Eu acho que foi assim que aconteceu comigo. Não vou entrar em mais detalhes, porque acho que não é o fórum, mas eu acho que, de uma certa forma, deixo a sugestão do enfrentamento dentro do seu tempo e trazer a presença constante da pessoa. E agora, seguindo para o Dom Antônio, também teve uma pergunta para ele que disse o seguinte, vou ler toda a frase da pessoa. Parabéns pela qualidade das apresentações, ambos falam muito bem, tenho 3 perguntas. Dom Antônio, como especificamente podemos sublimar o sofrimento? Teria, na prática, alguns exemplos? Essa foi a palavra sublimação, ela pode ser interpretada de 2 formas. Sublimar no sentido de colocar assim uma névoa romântica em torno do sofrimento, uma névoa assim muito abstrata, né? Uhum. E isso não dá ao sofrimento aquilo que falávamos na aula passada, né? Não dá oportunidade de crescimento, de amadurecimento, mas é como se fosse simplesmente um arquivamento do sofrimento, sublimando-o. Então, nesse sentido de sublimação, de uma névoa abstrata, de uma névoa romântica, de uma espécie de alienação do sofrimento, eu não vejo que seja o mais positivo e muito menos sadio. Agora, se formos entender, sublimar o sofrimento como ressignificar, redimensionar o sofrimento, já que o sofrimento é uma experiência pessoal, interior, uma experiência espiritual, aí sim, eu penso que no dia a dia, ou seja, qual tipo de sofrimento? A Ana Paula agora deu um exemplo muito vivo e expressivo de ressignificação do sofrimento da perda do pai. Ela mostrou como a convivência com os objetos, com o local, sobre viver aquele momento de dor, de sofrimento interior, dando outro significado até depois, como ela mostrou claramente, a família tem o verbo a partir do nome. Isso é redimensionar, ressignificar, porque sofrer distintamente de doer, o doer é físico, é pontual. O sofrer
é experimental e até mesmo contínuo, né? Então, a gente não pode fazer do sofrimento simplesmente um estado de vida interior, mas dar a ele um significado superior, mais elevado, para que, sem deixar de sofrer, o sofrimento não traz abatimento, não traz um decaimento, mas sim um engrandecimento da pessoa. E há um sentido muito importante no sofrimento, redimensionar o sofrimento, que é oferecê-lo como uma dádiva a alguém. Oferecer o sofrimento como um bem para o outro, né? E aqui cabe no dia a dia, como ele me perguntou, para ser bem prático, né? Para tecer aos detalhes, pôr os pés no chão, para não ficarmos nessa névoa romântica. Então, por exemplo, quando nós estamos sofrendo, nós podemos também oferecer sofrimento para alguém que a gente conhece, que está precisando de uma oração, de uma graça, né? Ou está precisando de uma compreensão do próprio sofrimento dele. Então, isso vai ressignificando, redimensionando o sofrimento. E depois, para quem tem fé, uma fé cristã, não há mais sublimação positiva do que unir nosso sofrimento aos sofrimentos de Cristo, para que esse sofrimento seja redentor, seja restaurador da nossa vida pessoal. Então, também é um sentido religioso que faz com que, sem deixar de sofrer, o sofrimento não deixa de ter um sentido mais profundo. Então, se trata de sublimar no sentido de ressignificar, redimensionar. E esse duplo lado da ressignificação, uma dádiva que oferecemos a uma pessoa pela intenção que tenhamos, e para quem tem fé cristã, não posso deixar de falar disso, já que sou um sacerdote católico, né? De falar que a morte de Cristo foi muito sofrida, mas ela foi redentora. E essa redenção significa a restauração do homem na sua profundidade interior, na sua dimensão social. Até coloco uma figura que é muito conhecida, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o mundo, que é a imagem do Cristo Redentor sobre o Corcovado. Aquela imagem é visitada por milhões de pessoas, além de ser visibilizada em vários anúncios, né? E muitas vezes nós vemos as pessoas olhando para aquela imagem, tirando fotografia diante dela, e são pessoas que sofrem, mas não sei se elas sabem que é possível resignificar, sublimar nesse sentido positivo o sofrimento, unindo ao sofrimento do Cristo Redentor. Então, nesse sentido que eu respondo à pergunta, não sublimar para uma névoa abstrata, mas sublimar, ressignificando-a para um sentido bem direcionado, tanto para o próximo, como para aqueles que têm fé cristã, para unir o próprio sofrimento ao de Cristo, porque aquele sofrimento foi redentor, foi restaurador. Bem. Ok, então, perguntas respondidas. Já, então, de antemão, deixo também, assim, a partir da aula de hoje, você tendo outras perguntas, quem quiser, deixa nos comentários no nosso canal do YouTube, que a gente faz da mesma forma, a gente inicia a quarta aula respondendo algumas perguntas. Então, podemos começar, Dom Antônio, anúncio da morte, sua complexidade, sua obrigatoriedade. A palavra do Antônio. Isso. Esse tema foi escolhido porque estamos no ano em que a morte tornou-se a notícia principal, né, da mídia internacional. Sim. Foi muito notificada a morte. A mídia colocou números que já são bastante elevados, referindo-se a pessoas falecidas. E até mesmo quando aqui no Brasil chegou a 100 mil pessoas falecidas, um jornal de grande circulação colocou na primeira página 100 minúsculas fotos
pessoas falecidas, né? Então, quer dizer, também visibilizou rostos atrás dos números. Agora, ao pensar nesse fato, me surgiu a pergunta: esse número já elevado de pessoas falecidas, quantas foram comunicadas que iam falecer? Ou melhor ainda, outra pergunta: quantas pessoas, profissionais da saúde, ou até familiares, ou até religiosos, comunicaram que aquela pessoa estava no seu momento final de vida? Porque noticiar números e até visibilizar rostos, quando atingiu essa cifra, não significou necessariamente que aquelas pessoas morreram sabendo que ia morrer. Porque ajudar a morrer não é explicar a morte, que é um mistério. Na primeira aula falamos do sentido filosófico, psicológico e religioso, mas nós não explicamos cientificamente a morte. Nós temos perspectivas sobre a morte, porque a morte é um mistério. Se a gente considerar que avisar uma pessoa que vai morrer é simplesmente comunicar o seu processo fisiopatológico ou tentar explicar esse mistério, não há palavras para isso. Então, essa comunicação é uma comunicação insuficiente. Em tão pouco, comunicar a morte para a pessoa é responder para ela o porquê ela vai morrer. Também é uma comunicação, como se diz os especialistas nessa área, é uma comunicação com ruídos. Porque é uma pergunta sem resposta. Por que eu que tenho que morrer? Por que eu estou morrendo, né? Comunicar a morte, ajudar uma pessoa a morrer, né? Sem esses ruídos dissonantes, é mostrar o significado dessa ida sem retorno. Porque esse momento é um momento irreversível. A gente faz uma viagem pagando a passagem de ida, não a passagem de volta. Logicamente, é preciso estar preparados para dar esse anúncio. Você vai sem retornar. A sua viagem só tem passagem de ida. Não porque ela seja cara, não pode comprar ida e volta, mas porque todos nós temos, como na primeira aula, a Ana Paula falou muito bem a expressão prazo de validade. Então, é mais difícil estar preparado para comunicar a morte para alguém do que receber essa notícia de que a pessoa vai morrer. Repito, é mais difícil comunicar a notícia da morte do que receber a notícia. Porque a pessoa, queira ou não queira, conforme o seu estágio de uma doença ou da situação da idade, todos nós temos uma intuição que estamos chegando ao final. Então, é lógico que isso é mais fácil receber notícias que está no final do que comunicar notícias que vai para o final. E nem todos estão preparados para dar essa notícia. Não é uma preparação acadêmica. Os profissionais da saúde, eu posso dizer, porque eu sou médico, em 6 anos de faculdade de medicina, ninguém me ensinou a comunicar a um paciente que ele vai morrer. 6 anos de medicina. Não aprendi a comunicar a morte. Talvez soubesse
explicar o processo fisiopatológico que conduzia à morte. Isso me ensinaram. Mas não é isso que a pessoa quer saber. Não quer saber, você está tendo uma falência múltipla de órgãos, então você vai morrer. Isso é uma comunicação científica. A pessoa quer comunicação pessoal. Aliás, a comunicação é pessoal, não é apenas científica, né? Então, os profissionais da saúde não aprendem. Os demais profissionais que podem atuar nesse momento terminal da vida, ou na idade já mais idosa, também não foram preparados. E muito menos os familiares. Muitos familiares não estão preparados para avisar uma pessoa que vai morrer, porque tem um preconceito. É melhor não avisar, porque senão a pessoa vai se assustar. Nós vamos colocar como avestruz a cabeça no buraco para não ver um fato, e vamos também trazer essa pessoa como avestruz para colocar no mesmo buraco para não ver que vai morrer. Ou seja, me parece que falta preparação para a comunicação da morte. Por quê? Porque nós só aprendemos, só nos preparamos para comunicar boas notícias. A nossa educação, a nossa formação está muito direcionada para anunciar boas notícias. Más notícias só noticiam as primeiras páginas do jornal. Raramente tem boas notícias nas primeiras páginas. Humanamente falando, a educação não é de hoje, é de longa data. A educação não é para comunicar más notícias, mas só boas notícias. E aqui eu me pergunto e pergunto a você, já que estamos aqui num momento de reflexão, não é uma aula no sentido acadêmico, mas é uma aula no sentido de proporcionar elementos de reflexão, né? Desde quando comunicar a morte é uma má notícia? É uma boa notícia. E a Ana Paula sugeriu um livro que é muito bem escrito: A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E citou a autora do livro, que eu repito o nome dela, caso alguém não tenha notado no momento, Ana Cláudia Quintana Arantes. A morte é um belo dia. O dia da morte é um belo dia. Então é uma boa notícia. Dizer que uma pessoa vai sem retorno não é necessariamente uma má notícia. Então aqui eu quero me deter precisamente nesse ponto. Nós temos que estar preparados para dar a boa notícia da morte. E volto à minha condição sacerdotal, à minha fé cristã, que essa boa notícia foi comunicada por Jesus Cristo a respeito da sua própria morte. Ele deu essa boa notícia e deu ao grupo mais íntimo de pessoas que estavam lhe seguindo. Irei a Jerusalém, serei preso, maltratado, condenado, e ao terceiro dia ressuscitarei. E ali Pedro se insurgiu e falou: jamais permitirei que isso aconteça. Ele interpretou como uma má notícia, mas Jesus Cristo tem uma boa notícia. Eu vou morrer, depois de ser maltratado, mas vou ressuscitar. Então, Jesus, mais uma vez, preparou, comunicou a sua morte. E a morte também de um grande amigo Lázaro, que quando disseram que ele estava gravemente enfermo, prestes a morrer, Jesus disse que ia para Betânia porque Lázaro, seu amigo, dorme. Porque essa viagem de ida sem volta é dormir para despertar para a verdadeira vida.
porque já chegamos ao nosso destino. Então, para que voltar se já chegamos à plenitude, à eternidade, onde não haverá morte, nem lágrimas, nem sofrimentos, nem perdas, nem renúncias, nem necessidades. Então, é preciso estar preparado para dar essa boa notícia. E essa preparação se dá em 3 etapas. Comunicar a boa notícia da morte é um aprendizado remoto. É uma preparação remota. Quem vai comunicar a morte para uma pessoa já aprendeu remotamente a viver esse instante, porque tem consciência de que todos nós na vida, ao longo da nossa vida, nós perdemos coisas que são irrecuperáveis. Quem sabe se relacionar com as perdas irrecuperáveis saberá comunicar a morte para alguém. Porque uma perda recuperável também é uma ida sem volta, sem retorno. Mas a gente perde um bem material que nunca mais recuperaremos. A gente vai perdendo. A Ana Paula começou respondendo, eu também tenho essa experiência de que visivelmente, materialmente, temporalmente, meus pais, como o pai da Ana Paula, faleceram, né? Quando eu tinha mamãe, quando eu tinha 49 anos de idade, e papai, quando eu tinha 57 anos de idade. Então, já estou há 23 anos sem a presença física da minha mãe, e já estou há 15 anos sem a presença física do meu pai. Essa presença é irrecuperável. Então, a gente tem que saber lidar com as nossas perdas irrecuperáveis, sejam pessoas, sejam objetos, sejam situações. Quer dizer, a infância é irrecuperável, a adolescência é irrecuperável. Às vezes, uma profissão é irrecuperável. O que é natural e que se perdeu é irrecuperável. Podemos colocar o artificial, né? Então, quer dizer, a careca é irrecuperável. Posso usar peruca, posso fazer implante, mas não é o natural. Essa questão, o comunicador da morte, ele próprio tem que saber preparar-se para essa comunicação, convivendo com as suas perdas irrecuperáveis. Isso sempre se faz de uma forma remota. Mas chega um momento que temos que comunicar de uma forma próxima. Temos que comunicar de uma forma próxima que uma pessoa vai falecer. E não precisamos esperar que esteja numa idade muito avançada, não podemos esperar que esteja já em estado de coma ou em sedação, né, numa UTI, para ter essa conversa. Quando já há uma idade já que a gente tem um prazo de validade muito curto, né? Eu diria assim, olha, a partir dos 60 anos, a gente já tem que começar a conversar com as pessoas, especialmente os entes queridos, que já não tem mais 60 anos pela frente. Talvez 50, talvez 40, talvez 5. E eu brinco, mas não é uma brincadeira, é sério. Quando a gente completa 60, a gente se senta. Quando a gente completa 70, a gente tenta chegar aos 80. Porque diminuiu já o tempo de vida, prazo de validade. Quando a gente completa 80, a gente sonha e tenta chegar aos 90. Mas depois dos 90, a gente vai para onde venta. Então, isso não é um trocadilho.
Mas é que a gente sabe que, a partir dos 60, nós temos que já sentar e começar a refletir sobre a nossa própria morte. E quando a gente reflete sobre a nossa própria morte e a gente conversa com as pessoas sobre a morte, então, num momento próximo, uma pessoa que está hospitalizada, uma pessoa que sofreu um acidente está já consciente, é de uma certa gravidade, ou a idade já está avançada, já há uma preparação próxima para comunicar, que a gente tem que tentar chegar um pouquinho mais adiante. Mas chega um momento que a gente inventa, a gente vai para onde leva a morte, né? Então também tem que ter essa preparação para. E às vezes nós deixamos para o último instante, onde já não tem mais possibilidade de comunicar, porque a pessoa está sedada ou está em coma, ou como aconteceu na pandemia, as pessoas foram para o hospital, não podia ter familiares, não podia ter sacerdotes, e não sei se os profissionais de saúde estavam preparados para comunicar que aquela pessoa ia falecer. Talvez ela morreu sem ninguém ter dado uma palavra de orientação, de conforto, de esperança, de que era um belo dia que vale a pena viver, o dia da morte. Porque as pessoas não se preparam, nem remotamente, nem proximamente. E também existe a preparação imediata. Comunicar a morte de uma forma imediata. Isso, os profissionais de saúde, religiosos, familiares, têm que saber. Tem que saber como comunicar isso. E aí eu penso que há conversas bem objetivas, curtas e positivas. Do tipo, quando você acordar na vida eterna, lembre-se de mim que estou aqui na vida terrena. Que ainda estou caminhando. Vamos manter o nosso relacionamento. Não nos veremos com esses olhos que temos, os olhos físicos. Nos veremos nas saudades, nas emoções. Mas temos que viver o nosso relacionamento, a nossa amizade, o nosso amor matrimonial, o nosso amor filial, fraterno. Então, a gente tem que falar coisas bem objetivas, porque a morte não rompe os laços. Talvez seja isso que tem medo das pessoas, que nessa viagem de ida sem retorno, porque é assim, a morte é uma viagem sem retorno. As pessoas pensam que vão perder os relacionamentos. Não vão perder a visibilidade, a materialidade desses relacionamentos. Mas não vão perder o relacionamento. Então, conversas desse tipo. Para quem tem fé cristã, repito sempre, porque eu não posso falar só esquecendo de muitas coisas boas, de reflexão, esquecendo que sou um sacerdote, né? Temos que preparar as pessoas de uma forma imediata com as orações, com a unção dos enfermos, com a administração da comunhão, que é chamado viático. A última comunhão é viático. O que significa viático? Preparar para a viagem de ida sem retorno. Eu posso fazer essa confidência que ajudará a reflexão, porque como médico eu vi muitas pessoas morrendo. Como eu dizia, eu não aprendi a comunicar a morte para elas. Se eu pudesse voltar atrás com os conhecimentos agora fruto da formação, eu ajudaria aquelas pessoas a morrerem de uma maneira mais profunda, né? Mas posso ter como termo de comparação, porque como sacerdote eu também vi muitas pessoas morrendo, ajudei muitas pessoas a morrer, estava ao lado da pessoa que estava morrendo. Tenho uma experiência que eu quero compartilhar com vocês entre uma experiência de olhares. Como médico, eu via pessoas que estavam morrendo que me olhavam com tristeza,
como querendo me dizer, com todo o seu conhecimento científico, o senhor não conseguiu impedir que eu morresse. Então, era o olhar triste, era o olhar parado. Como sacerdote, indo junto ao leito da pessoa que estava falecendo para rezar com essa pessoa, para dizer umas palavras objetivas, claras, positivas, e para dar unção dos enfermos, sempre eu vi um olhar alegre, um olhar de esperança, não um olhar parado. Eu sempre vi um olhar que brilhava. Essa experiência eu tenho. Como médico, a pessoa me olhava dizendo: o senhor fracassou. O senhor foi derrotado pela morte. Como sacerdote, a pessoa com seu olhar alegre, esperançoso, brilhante, dizia: o senhor está me ajudando a fazer a viagem definitiva da minha vida sem retorno. Então, a comunicação remota, quando a gente vai sabendo conversar sobre as perdas irrecuperáveis, a comunicação próxima, a gente sabe, a partir dos 60, já falar sobre a morte, porque o nosso prazo de validade está diminuindo, e que temos boa saúde, já não temos mais 60 anos pela frente, já não temos mais 70 anos pela frente, temos um tempo. Então, tem que sentar para se refletir, tentar chegar à década seguinte, mas chega um momento que a ventania nos levanta e, como um avião, rumamos para a viagem definitiva, né? E, de uma forma imediata, é um momento realmente que precede o falecimento. Então, aí os médicos têm que saber dar essa comunicação de uma forma objetiva, clara, positiva. Os familiares, os religiosos, para que possamos ver que a morte não é necessariamente uma má notícia. E esse preconceito faz com que a gente não ajude as pessoas a morrer, como o título do livro nos mostra, né? Num dia que vale a pena ser vivido, né? Então, esses pontos de reflexão que eu deixo para vocês nessa terceira aula, né? Porque não podemos noticiar apenas números, estatísticas, porque as pessoas não são números, as pessoas são histórias, as pessoas são gente que tem a sua concepção, tem o seu desenvolvimento, tem o seu crescimento e tem esse momento da viagem sem retorno. E a gente se prepara tanto para outras viagens, né? Mas a gente sempre compra passagem de ida e volta. Essa é só de ida. Então é isso que eu coloco como reflexões dessa nossa terceira aula. E agora deixo para a Ana Paula, que certamente complementará com muito mais ideias para vocês refletirem. Então, na verdade, eu preparei uma parte do anúncio da morte pensando nas crianças, mas não é com esse enfoque de eu comunicar à criança sobre a morte dela, mas o anúncio de ela perder alguém, né? De alguém próximo à vida dela, familiares, pai, mãe, avô, avó, professora, enfim, até mesmo um animal de estimação muito querido. Então, eu queria dar esse enfoque. E quando a gente fala, eu vou começar, inclusive, deixando uma pergunta de reflexão. Se você que está nos ouvindo aqui, nos acompanhando, já enquanto na época de criança, se você teve a experiência de ter vivido a morte de alguém perto de você, eu queria que você pensasse agora, como é que você foi comunicado dessa morte? Como é que cuidaram de você ao te falar sobre essa morte? E aí a pergunta outra é, cuidaram de você? Quais são as lembranças e os registros que você tem, além da dor da informação? Eu acho que a gente, partindo dessa reflexão, traz para a gente uma responsabilidade, porque é essencialmente nossa responsabilidade enquanto adultos, a multiplicar isso para as crianças. Como é que a gente quer cuidar e informar nossas crianças com esse assunto? Que tipo de lembranças e registros de emoções a gente quer deixar para os adultos do futuro?
porque as crianças de hoje são os adultos do futuro. Então, emocionalmente, como é que a gente está preparando esses adultos? E de novo, essencialmente nossa responsabilidade. Por isso que a gente pensou também nesse curso, como o Antônio disse, não é um curso acadêmico, mas é um curso de trocar ideia, de levantar reflexões, dividido em aulas, mas a importância de a gente pensar como é que eu estou lidando com esse tema, como é que eu estou lidando com os anúncios que me aproximam da morte. Porque às vezes não é só o anúncio da morte de alguém, mas é de uma doença, é de um diagnóstico. Então, como é que a gente multiplica isso para as crianças também? Então, cada vez que a gente consiga mastigar mais esse assunto, vai ajudar na nossa digestão, de acordo também com as nossas crenças, com os nossos valores e nossa religião. É dessa forma que a gente vai cuidar para multiplicar. Se a gente não tem clareza sobre esse tema, se é um tabu para a gente vai multiplicar isso para as crianças. Então, por isso que eu digo assim, primeiro momento é uma revisão muito nossa, nós adultos, de como é que a gente está lidando com esse tema para, então, seguir no passo à frente de multiplicar para as crianças. E acho que ajuda muito, inclusive, para as crianças, a gente começar, seria prudente, na verdade, desde sempre, a gente apresentar o ciclo natural da vida para as crianças. E eu acho que o olhar para a natureza, né? A natureza é cheia de exemplos sobre um processo de início, meio e fim. Por exemplo, quando a gente olha uma flor, que ela chega linda na nossa casa, ou ela está linda no jardim, e depois de alguns dias ela murchou e morreu. Ficou, né? Arrancaram e jogaram ela fora. Ou aquele arranjo que estava na sala tão bonito, ele murcha e vai para o lixo. Pode parecer uma coisa lamentável ou difícil de falar, mas é importante que a gente mostre essa naturalidade para as crianças. E talvez de uma maneira lúdica, de novo, a ideia de olhar para a natureza, eu acho que isso ajuda, contribui muito, partir desse ponto com as crianças, não esperando o acontecimento da morte efetivamente, mas talvez já fazendo essas prévias no dia a dia, vai te ajudar também a lidar com esse tema e vai ajudar as crianças a encontrar, mesmo na dor, mesmo na dificuldade do tema, mas um caráter de naturalidade, que eu acho que esse é o nosso objetivo. A gente nunca disse aqui que não vai doer, né? Eu testemunho a minha história, o Antônio também citou hoje também, da experiência dos pais. Então, mas como que eu dou um caráter de naturalidade mesmo diante de um tema tão difícil? E eu acho que é uma obrigação nossa de começar a fazer isso com as crianças, né? Que a história da gente ela tem início, meio e fim. Pensando na nossa vida por aqui, né? De carne e osso, principalmente. A gente tem a nossa tal data de validade. E aí, utilizando formas lúdicas, cada um da sua forma, cada um na sua religião, começar, talvez, a explicar mais sobre isso. Acho que é importante. E anunciar que o fim de uma convivência do dia a dia aconteceu. Então, assim, entender que você vai falar para uma criança que ela não vai mais conviver com alguém que ela gosta muito, claro, vai ser uma coisa muito dura. Mas o grande diferencial vai ser a forma como você vai passar essa informação. E aí eu costumo dizer assim, é um desafio que a gente vai ter que viver enquanto adulto com a notícia e dobra, né? Potencializa esse desafio quando você tem uma criança próxima a você que você tem que também cuidar dela e contar para ela. Então, junto com a criança, você tem esse desafio, de acordo também com a sua crença, como eu disse. E muito importante também a gente pensar que não adianta a gente querer aliviar o assunto, querer dar aquele caráter mais romântico. Por exemplo, a pessoa virou estrelinha. Eu sugiro que não faça isso, sabe? Na verdade, eu não sugiro, eu recomendo fortemente que não faça isso. Aquela pessoa virou estrelinha, ou a pessoa ela viajou, não sabemos quando ela volta, ou ela, enfim, sumiu. Então, nesses momentos, acho que a gente começa a construir a dignidade humana da criança e do ser humano quando a gente fala a verdade. Então, mesmo para uma criança, e aí vale uma ressalva, até os 7 anos, a criança ela não entende muito bem algumas coisas. Então, não adianta você ficar falando, virou estrelinha. A gente fala justamente com as crianças mais novinhas. E ali ela olha para o céu e fica, dando tchau para a estrelinha e reclama. Eu já vi criança fazendo isso na minha família, reclamando com a estrelinha, porque você não vem, sai daí, vem para cá. Então, você cria até uma revolta, né? Você piora. Então, na verdade, assim, o quanto que você ajudar a criança a compreender com a verdade que aquela pessoa morreu é a melhor forma e é mais digno.
E aí, o que é esse morrer? Você tem que explicar o que é esse morrer. Esse morrer significa, nesse anúncio, que é uma obrigatoriedade, uma urgência, quando você tem uma morte na família, que você precisa contar para a criança. Então, não tem como você esperar dias. Já vi pessoas esperando dias para dar notícia para uma criança. E aí a criança fica sem saber onde está a pessoa, depois ela leva esse susto que virou estrelinha, ou que fez uma viagem. Então, assim, é urgente o tema. Então, falar a verdade, explicar o que é o morrer. O morrer é aquela pessoa que você gosta, a mamãe, o papai, o titio, a vovó, a professora, ou aquele cachorro que você adora, ele não vai estar mais no dia a dia com você. Ele não vai estar mais frequentando aqui a nossa casa. Então, explicar para que fique, como ela não tem, até os 7 anos, como eu disse, não tem tanta compreensão de uma forma tão clara, então ela precisa entender cartesianamente. Ela não vai estar aqui no dia a dia comigo. Ela não vai me ver indo para o colégio, ela não vai brincar comigo, mas aí vem nossa outra missão na vida das crianças, que é dizer o seguinte, explicar que é verdade, que aquela pessoa sempre, que você sempre foi importante para aquela pessoa. Mostrar o quanto que aquela criança foi amada por aquele adulto, ou pelaquela outra amiguinha, ou pelo amiguinho, enfim, não sabemos qual é, né? Pode ser qualquer figura na vida da criança, mas mostrar o quanto ela foi importante, o quanto o seu amor, o amor da criança por essa pessoa vai sempre existir. É que o elo que vai ligar vocês vai ser sempre todas as lembranças que você vai guardar no coração. Então é desse jeito. Aí vocês podem pensar, mas Ana Paula, falar para uma criança, sim, ela vai sofrer muito. Vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre sofrimento e dor? E que o sofrimento constitui a vida humana? A gente não pode privar uma criança a viver isso. O que a gente pode e deve fazer é, de uma forma cuidadosa, passar essa informação, tomar cuidado com a abordagem de acordo com a idade, mas falar a verdade. Regra de ouro, gente. Falar a verdade. Inclusive para tudo na vida, né? Mas o anúncio da morte, a obrigatoriedade de falar com uma criança. Então, explicar que ela vai ficar chateada, que ela pode sentir saudade, e até isso vai possivelmente acontecer. As crianças podem ficar com comportamentos diferentes, ficam com mais irritabilidade, ou perde apetite, perde sono, ou tem aumento de apetite. Você precisa entender essas fases e estar sempre aberto ao diálogo. Então, cuidado quando a criança te faz perguntas e você, até porque você não lida bem, lembra que eu falei, a premissa é como você lida com o tema para você poder multiplicar. E a criança quer voltar naquele assunto porque ela não entende. Ela pode até, depois que você tenha explicado tudo, ela pode perguntar, mas quando é que ela volta? A criança faz essa pergunta. E se você responder assim, mas eu já te expliquei, agora vai brincar. Não fala mais disso, esquece isso, eu já te expliquei. Não faça nunca isso. Fique sempre aberto. Então, assim, faz parte desse anúncio, você estar disponível, dar colo, acolher, né? Acolhimento mesmo, carinho, abraço, e estar aberto para responder. O que você não souber responder, você pode dizer para a criança, isso eu não sei. Vamos perguntar para alguém? Vamos tentar pesquisar, ou vamos pensar aqui junto, mas deixar claro para a criança que você está disponível para tirar as dúvidas, para ficar... para que ela não fique sozinha tentando encontrar as próprias respostas. Porque aí ela inventa o que ela quiser. E com isso você não ajuda ela a construir o luto dela. Então, a disponibilidade do adulto nesse momento é muito importante. Lembrando, falando a verdade, não tentar aliviar. É diferente de ter cuidado com a idade com quem você está falando. Você vai ter formas diferentes de explicar. Mas não quer dizer que você precisa mentir. Então, lembrando que vai doer, a criança vai passar pelas fases da dificuldade, da negação, mas aí você vai depois mostrar que aos pouquinhos aquela irritação vai virar uma tristeza. Como eu falei que aconteceu comigo, vira uma tristeza e a tristeza ajuda a cicatrizar a revolta, as situações de raiva, tudo, né? As dúvidas, a negação, e se torna uma saudade. E é explicar para essa criança que essa saudade vai ficar no coração dela para sempre. E essa saudade, esse elo entre você, entre a criança, né? Quando você fala assim, entre você e essa pessoa, ele nunca vai se dissolver. Deixar essa certeza para a criança, que ela tem aquela pessoa para sempre. E talvez ajudar da seguinte forma, vamos lembrar o que aquela pessoa fazia de bom que você gostava? Vamos fazer também agora? As coisas que ela ensinou para você, o que você pode levar para a sua vida? Isso faz a gente ajuda a criança com isso, manter a pessoa viva na vida dela.
com isso, Ana Paula, mas isso diminui a dor? Lógico que não vai diminuir a dor, né? A saudade, mas vai fazendo ela ressignificar. E você, desde cedo, ajuda a criança a dar sentido ao sofrimento dela. Um outro ponto importante é não force as crianças a viverem os rituais de despedida dos adultos. Principalmente, de novo, as crianças até 7 anos. E eu sugiro até 10 anos também não fazer isso. Ajude a criança a fazer a sua ressignificação de uma outra forma, o seu próprio ritual de despedida, que pode ser através de um desenho para a pessoa ou um desenho sobre a pessoa. Pode ser uma poesia, pode ser uma cartinha, um bilhete, uma música, uma massinha. Isso ajuda a criança a fazer o seu próprio ritual de despedida. E a outra coisa que eu vou repetir é estar sempre disponível a responder as perguntas. Ao tempo todo, mas o que você quer? Qual é a sua dúvida? Então, vamos lá, senta e conversa, e acolhe, e abraça, e às vezes é só chorar junto e abraçar junto. Com isso, você está fortalecendo o emocional dessa criança, porque ela vai entender que a dor, ela pode também transformar num momento de aconchego, onde ela tem o cuidado. E quando eu fiz a pergunta inicial, é justamente para te fazer refletir. Quando você, de repente, se você vivenciou na sua infância algum comunicado de morte, como você adulto lembra hoje? E qual é a sua responsabilidade na lembrança do adulto futuro? Como é que você pode fazer alguma coisa que você tenha vivido que não foi boa? Como é que você pode fazer diferente? Ou o que foi bom, né? Como você foi acolhido, o que você pode multiplicar? Um outro ponto também que eu acho que vale é ajudar a criança a entender que não tem culpado nessa história, que Deus não é culpado, que a pessoa não quis morrer e foi embora, porque às vezes gera na criança também uma questão assim, mas a minha mãe me deixou, ela morreu e me deixou, como se a mãe fosse culpada daquela data. E que, na verdade, quando você parte da premissa do ciclo natural da vida, como eu havia falado no início, né? Início, meio e fim, e a natureza pode ajudar nisso, os desenhos podem ajudar nisso, as historinhas podem ajudar nisso, faz com que a criança também entenda que aquilo não é culpa de ninguém, que mesmo lamentável, aquilo tem um tom de naturalidade, e que não é culpa de ninguém. Porque carregar esse peso, deixar a criança carregar esse peso de culpar alguém que brigou com aquela pessoa antes, ou aquela pessoa que abandonou, ou Deus, enfim. É um peso muito grande. É tirar a naturalidade da morte. E que a gente quer justamente promover que a morte não é um tabu e que a morte faz parte do nosso ciclo, percurso natural da vida. E a criança precisa desde cedo saber disso. Pode parecer até cruel, mas uma criança não seria mais fofinho dizer, virou estrelinha? É fofinho muito mais para você que está dizendo, que tem a dificuldade de dar o anúncio, do que para a própria criança. Porque para ela precisa entender, de novo, cartesianamente, o que significa virar estrelinha. O que significa morrer. Ela não vai estar mais aqui no dia a dia, mas ela vai estar para sempre no meu coração. E o seu papel também é fazer com que essa pessoa fique presente no dia a dia, nas lembranças, nos ensinamentos, nos legados, nas risadas. Eu sugiro aqui, faça um verbo também você do nome da pessoa, porque faz a ressignificação acontecer de uma maneira muito gostosa, muito importante. Uma outra coisa, quase concluindo já, mas quando você está falando sobre a morte e a criança está por perto, cuidado e não pense nunca que essa criança não está entendendo. Independente da idade dela. Ela pode não entender com clareza a fala, mas ela sente a emoção de quem está falando. Então, um pedido muito forte, não subestime as emoções de uma criança. Porque a gente quer também, cada vez mais, ter uma sociedade de adultos mais saudáveis emocionalmente. Então, é a nossa responsabilidade nesse anúncio, nesse cuidado, nesse trato do tema, como a gente vai dar esse toque. Então, na frente da criança, mesmo que a sua dor também seja grande, mas cuidado, você tem uma responsabilidade. Né? Quando a gente tem um pequeno por perto, a gente tem uma responsabilidade dobrada. Né? É um legado, é uma missão, é uma tarefa que às vezes até é árdua, mas é até o que te faz talvez ser melhor, porque te desafia nas tuas dores também. Então, não subestime as emoções de uma criança. Se ela quiser, depois você explica para ela. Já vi crianças que você explica e você fala, olha, aconteceu isso, morreu, cachorrinho, por exemplo, não vai mais estar aqui, porque às vezes isso é importante até para os animais de estimação. Às vezes não, é muito importante. Também não só como um ente querido.
mas explicar mais assim, olha, o cachorrinho morreu e ele não vai estar mais aqui, e ele vai lembrar sempre, vamos colocar uma foto dele aqui e tal. Aí a criança acaba de explicar, ela entendeu? Entendi. Mas quando é que ela vai voltar? Ou então passa uma hora, mas quando é que ela volta? Então, assim, cuidado por não pensar que a criança está te testando, mas é porque ela também não está compreendendo, ela não quer aceitar. Então, você passa pela negação dessa informação nova. Então, você vai repetir 10 vezes, 100 vezes, se for preciso. Esse é o seu papel no anúncio com as crianças. E repetindo a outra história, ajuda nos rituais de despedida. Estou reforçando, me repetindo intencionalmente. Faça com que ela ajude ela a ressignificar essa dor. Tem diversas formas que a criança pode fazer isso, porque vai até ajudar para quando ela for adulta, para outros tipos de dores. Entender que o sofrimento, ele pode sim ter um sentido e pode sim ser uma redenção, como o Dom Antônio disse, né? Como que às vezes a perda, a morte, o sofrimento, eles nos faz ser mais intensos no sentido positivo com a vida, de dar valor às relações, de tomar cuidado como fala, de priorizar, de repente estar mais com a mãe ou com o pai, enfim. Você ajuda a criança a entender o verdadeiro sentido da vida, porque o sofrimento constitui a vida humana. A morte é um ciclo natural da vida. Por que a gente vai mentir para as crianças? Não é digno, não é justo. Então, na verdade, assim, eu trouxe de uma forma breve, mas eu acho que era fundamental a gente ter esse enfoque também, né, com esse olhar para as crianças. E aí, um comentário final. E se você perceber que essa criança, depois de algum tempo, não consegue ressignificar, observa primeiro como é que você está lidando com o tema, porque às vezes ela está sendo só um reflexo seu, isso é muito importante. E se ainda assim você fala, não é um reflexo meu, é dela, então leva ela para buscar, né? Busca ajuda para ela, para que ela encontre outras formas, porque a criança precisa encontrar o seu recurso interno para lidar com a dor. E às vezes precisa sim de uma ajuda de um profissional para isso. Se você, enquanto adulto e responsável, não conseguiu, não por não querer, mas por não dominar, talvez, né, alguns detalhes emocionais, enfim, psíquicos, busque ajuda. Para que essa criança cada vez mais se fortaleça nas suas emoções e que construa formas de lidar com as suas dores, com os seus sofrimentos. Porque o anúncio da morte, como a gente diz no tema, é uma complexidade, mas é uma obrigatoriedade e tem urgência para se falar. Não dá para botar na gaveta esse anúncio e esperar o melhor momento. Nunca vai ter o melhor momento. Tem a melhor forma de fazer. Então, acolham as crianças, cuidem das crianças e, por favor, não subestime as emoções de uma criança. Essa reflexão que eu deixo. Dom Antônio, e aí a gente chega aqui praticamente no final. Você quer fazer algum comentário? Não, foi brilhante a sua apresentação, né? Acho que deixou bem claro que nesse momento da infância que é preciso ter a consciência muito bem esclarecida sobre esse ciclo da vida, né? Uhum. E que não é nenhuma tragédia chegar na flor que está na sua beleza natural e no dia seguinte está seca, porque é o ciclo dela. E quando a criança compreender isso, ela sentirá a ausência, sofrerá, mas resignificará da maneira lúdica que você mencionou, ou quando já é uma pessoa um pouco mais na adolescência, na juventude, já preparará também a sua vida futura com essa ciência da naturalidade da vida, né? Em começo, meio e fim. Exatamente. Muito bem. Então, a gente chega aqui ao final. A gente agradece muito vocês terem chegado até esse momento de conclusão da terceira aula. Teremos em breve a nossa quarta aula. E eu queria deixar aqui, de novo, se você tiver alguma pergunta, quiser fazer comentários, a gente tem lido, então fiquem à vontade. Se você não se inscreveu aqui no canal Ana Paula Pingarilho, se inscreva também, porque aí você vai receber as informações de quando entrar o vídeo novo. E vai ser um prazer ter você aqui acompanhando algumas postagens. E é isso. Boa noite, aquela história do Antônio. Boa noite, bom dia e boa tarde, né, para todos. Foi um prazer mais uma vez e a gente vai se ver daqui a pouquinho na quarta aula. Na quarta aula, isso mesmo.
Uma saudação a todos. Saudações a todos. Beijo do Antônio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.